quando a gente pensa em Parkinson, eu acho que isso talvez para a maior parte da população, né, a gente pensa no tremor, né, aquela história, o cara é tremendo, não sei o quê. Mas, além do tremor, quais são os outros sintomas que podem ser observados e são relevantes para as pessoas começarem a prestar um pouco mais atenção? Porque às vezes você tem Parkinson que tem pouquíssimo tremor, né? Mas, então conta para a gente um pouco, e você vê isso, né? Porque muitos pacientes que a gente opera não são necessariamente predomínio de tremor, né? Então conta para a gente quais são as outras coisas que as pessoas têm que ficar um pouco antenadas para eventualmente pensar num Parkinson. A gente tem dois. É importante enfatizar que cada pessoa tem uma vivência muito pessoal. Cada paciente é um paciente, tem uma vivência muito pessoal com a doença. Só que nós temos dois, como é que eu vou dizer, fenótipos, duas apresentações, dois tipos, que são, alguns pacientes são mais lentos e rígidos, o que a gente chama de forma rígido-acinética, e outros pacientes, o tremor é o que chama muito mais atenção, que predomina, e que nós chamamos de forma tremulante, né? Tem paciente mesmo que o tremor vai ser uma coisa muito discreta, né? E como ele estigmatiza aí, ele né? Para quem é leigo, é o que mais chama atenção é o tremor. Às vezes é um tremor que nem é doença de Parkinson e as pessoas já falam: sabe que você não tem Parkinson, né? Mas tem gente que não treme. Tá? E outra coisa é que a doença ela não tem só sintomas motores. Né? Doença tem muitos sintomas não motores. Então, nós temos os transtornos psiquiátricos, no caso, a depressão, a ansiedade, às vezes a apatia, transtorno de controle de impulso. Os pacientes podem ter transtornos, a parte do trato gastrointestinal. Então, muitos têm constipação intestinal, alterações do sono. Então, às vezes, o paciente, ele, antes até de iniciar a clínica, a clínica motora dele, os sinais e sintomas motores, ele pode ter uma alteração que a gente chama transtorno comportal do sono REM. Então, quando ele entra nessa fase do sono, que ele deveria estar totalmente relaxado e que é uma fase onde acontecem os sonhos, ele não tem esse relaxamento e ele começa a viver os sonhos. E aquela história do olfato? A perda do olfato. Não todos os pacientes têm perda de olfato, mas a perda do olfato também é um sinal pré-motor. Então, hoje a gente fala muito, por exemplo, às vezes a gente não tem como oferecer um tratamento numa fase pré-motora, mas hoje uma pessoa que às vezes tem um transtorno comportamental do REM, ela já tem uma perda de olfato, é uma pessoa que talvez tenha uma chance maior de... É porque é gozado, né? O sujeito tem perda de olfato, vai pensar em Parkinson, é um negócio meio... É por conta da fisiopatologia. Como explicar fisiopatologia? Do mecanismo aí da doença, né? Da deposição, da proteína que está envolvida. Importante você trazer todos esses sintomas que não são relacionados só ao tremor, que é o que todo mundo conhece, né? Sim. Mas isso faz a gente pensar que o tratamento não é só feito por neurologistas e neurocirurgiões. Sim. Tem toda uma equipe envolvida. Conta pra gente um pouco sobre isso. Isso também faz toda a diferença na vida do paciente. Quando o paciente tem uma equipe de reabilitação, tem profissionais da reabilitação ali junto. Por exemplo, né, a gente tem um sintoma que é a alteração de equilíbrio na doença. E os medicamentos, quando o paciente vai para o tratamento cirúrgico também, eles não conseguem melhorar o equilíbrio do paciente, né? Quem que vai nos ajudar muito na questão do equilíbrio? É a fisioterapia. Então, um paciente que faz fisioterapia, ele anda melhor, ele tem mais equilíbrio. Outro profissional também que faz diferença é a fonoaudiologia, né? É o fonoaudiólogo. Então, no início, os pacientes também têm alteração da fala, tá? No início da doença é uma fala mais baixa, os familiares percebem isso, né? E conforme vai evoluindo a doença,
assim, né, bastante tempo, começa a ter alteração de deglutição. Então, a fonoaudiologia ela pode ajudar muito na questão da fala, nos engasgos, né? Então, o paciente que tem a terapia ocupacional também, às vezes, ajuda bastante. Esse paciente que tem acesso a uma equipe de reabilitação, daí fechou o time, né? O neurologista, o neurocirurgião, quando indicado, e a reabilitação sempre, né? O ideal é que... Em relação aos medicamentos, como é que eles funcionam? Então, hoje, o medicamento mais antigo no tratamento da doença de Parkinson, que é a levodopa, é a medicação padrão ouro, tá? Nós temos alguns cuidados no manejo dessa medicação, que é, no início do tratamento medicamentoso, nós nunca prescrevemos doses muito altas desta medicação, até porque às vezes o paciente não precisa mesmo, e também porque as pessoas que recebem doses muito altas, elas têm um risco maior quando aparecerem as complicações motoras, por exemplo, movimento involuntário, a discinesia. Quem toma doses muito altas de levodopa no início vai ter discinesias muito mais incapacitantes, né? Então, a levodopa é o padrão ouro do tratamento, mas hoje a gente tem recursos de medicações quando os pacientes começam a ter aí as flutuações motoras, o encurtamento do efeito da medicação, que a gente chama o wearing off. Então, daí nós temos inibidores de enzimas que metabolizam a dopamina, como entacapone, rasagilina. Nós temos a amantadina, que é uma medicação bem antiga e que nós usamos hoje no manejo das discinesias que aparecem quando a levodopa está fazendo efeito, no ON que a gente fala. Então, assim, de recurso, hoje a gente tem também uma outra droga, a safinamida, que é uma droga que veio para ajudar também na questão de dor e também melhorar e estender o efeito da levodopa, né? Todos, acho que eu já falei os agonistas dopaminérgicos, não sei, os agonistas dopaminérgicos também são uma outra classe, todos potencializando aí a estimulação dopaminérgica, tá? E os outros, os remédios para esses outros Para os problemas? outros sintomas? Por exemplo, os distúrbios psiquiátricos, agitação, sono. Tem jeito de ajudar? Tem jeito, ainda bem que tem jeito. A gente pode lançar mão dos antidepressivos, né? Os pacientes com a doença de Parkinson, eles em algum momento eles podem ter alucinações visuais, tá? Isso é bastante comum. Então, uma alucinação visual é uma criança que passa, é olhar para uma planta e achar que é uma pessoa. No início, as pessoas têm uma percepção destas alucinações visuais. Com muitos anos já da doença, daí a gente começa a ter um impacto maior sobre a questão cognitiva. Quando esses sintomas começam a ficar digamos, muito, impactar muito na qualidade de vida. A gente tem, por exemplo, a quetiapina, que nós usamos para manejar esses sintomas, e a gente vai sempre tentando tratar o sintoma que aparece, né? Então, eu digo para o paciente que não tem tratamento padrão para todo mundo que tem doença de Parkinson. O tratamento, ele é costurado ali no paciente. Mas está parecendo que é bom procurar alguém que entenda de movimentos anormais, né? Porque senão a coisa pode ficar mais complicada. Né? Sim, pode. Ainda mais porque, como a gente acabou de comentar, se você prescreve doses muito altas de levodopa logo no início do tratamento, quando esse paciente entrar na fase de complicação motora, ele vai sofrer muito mais.